Olá! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Ana e sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos na leitura do livro Uma Vida com Propósitos e hoje estamos chegando ao capítulo 26. É o 26º dia de uma vida com propósito. E o tema de hoje, crescendo por meio da tentação. E a palavra está em Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz: Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia, disse Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada, a tentação apenas apresenta a você uma escolha: cair ou levantar. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para nossa destruição, Deus quer utilizá-la para fortificar você. Toda vez que você escolhe fazer o bem, ao invés de pecar, você está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais sucintas descrições do seu caráter são o fruto do Espírito, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Essas 9 qualidades descritas do fruto do Espírito são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os frutos encarnado em uma só pessoa. Ter o fruto do Espírito Santo é semelhante a ser Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele cria instantaneamente isso? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você vai ter de forma repentina, tudo preenchido de forma plena, todas essas características? Claro que não, né? O fruto sempre se desenvolve e se amadurece de forma lenta. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você vai aprender. Deus desenvolve o Espírito Santo em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais você é tentado a exteriorizar uma das características exatamente oposta ao caráter de Cristo. O desenvolvimento do caráter sempre envolve a escolha. A tentação supre a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas desagradáveis que ainda por cima nos amam não exige nenhum caráter. Mas Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nós nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas? De forma nenhuma, mas a alegria ela se baseia no nosso relacionamento com Deus. Pessoas desagradáveis, elas não têm a capacidade de roubar de nós aquilo que é eterno, que é a alegria do Senhor. E elas podem fazer de tudo para que nós a odiemos, mas nós vamos externar o caráter de Cristo. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo que esses caos e essas confusões, qualquer que seja, em meio a tudo isso, nós possamos ficar tranquilos, observando como um belo pôr do sol e relaxando durante nossos dias de férias.
aprendendo a verdadeira paz quando nós optamos em confiar em Deus em meio a qualquer que seja a situação ao qual nós estamos sendo tentados. Tentados a ficar preocupados ou temerosos ou abatidos. Quem sabe, decepcionados. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos revoltar por causa do nosso pavio curto. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom se jamais for tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes e a resistência se desenvolve a cada vez que resistimos à tentação ao invés de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. E cada vez que você está cansado e confia inteiramente que Deus renova suas forças, você vence o desânimo. Como a tentação funciona? É útil saber que Satanás é absolutamente previsível. E ele usa as mesmas estratégias, bem como seus velhos truques desde toda a criação. Todas as tentações seguem o mesmo padrão. Foi isso que Paulo falou. Somos bem familiarizados com os esquemas malignos. Na Bíblia aprendemos que a tentação segue o processo de 4 fases que Satanás usou tanto com Adão e Eva quanto com Jesus. Na primeira, Satanás identifica um desejo dentro de você. Um anseio pelo qual ele possa te satisfazer, um anseio pecaminoso. O desejo de vingança, por exemplo, ou até mesmo de controlar os outros, pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere um pensamento e ele quer que você ceda a esse desejo maligno e realize um desejo de forma legítima, porém da forma errada e na hora errada. Tome cuidado com os atalhos, frequentemente são tentações. Satanás sussurra: vá, faça, você merece isso, seja feliz, sinta prazer. É isso que eu quero te dar. Você deveria ter isso agora. Experimenta. Vai ser emocionante, confortante e eu vou fazer com que você se sinta melhor. Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. A Bíblia diz assim: se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. Jesus disse: pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. Uma segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazer você duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que isso é mesmo errado? Será que Deus realmente vai proibir você de fazer isso? Será que não é possível que Deus tenha proibido o povo no passado de fazer isso em outra época, mas agora Ele quer então que você seja feliz? Afinal de contas, isso tem a ver com a natureza da alma. Deus entende você, seu espírito está salvo e você vai para o céu. Cuidado. Não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastarem do Deus vivo. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade quando chamado pai da mentira. Tudo o que lhe disser será falso, ou nada além de uma meia-verdade. Satanás oferece uma mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você vai ficar esperto, você vai se dar bem com isso, ninguém vai saber.
Eu vou resolver os seus problemas. Confie em mim, confie. Além do mais, todos os seus problemas serão resolvidos. É apenas um pecadinho. Isso vai, de uma certa forma, destruir com você. A quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com a qual você tinha brincado na sua mente. O que começou como uma ideia, nasce uma conduta e você cede a qualquer dessas coisas e isso resulta em uma ação destrutiva. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alertou. As pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Como superar a tentação? Compreender como a tentação funciona é muito proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Primeiro, recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e até desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados e justamente por terem cedido à tentação. Isso é uma má compreensão e uma falta de maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação uma lisonja. Satanás não tem de tentar aqueles que já realizam a sua vontade diabólica. Eles já pertencem a ele. Então a tentação é um sinal de que Satanás odeia você. E pessoas que querem que você a odeie ou que odeiam você pertencem a quem? Não ache que é sinal somente de fraqueza ou de uma vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza decaída e pecaminosa. Somos seres humanos e vivemos em um mundo fora da presença de Deus. Não fique surpreso, abalado, abatido com isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando a tentação vier, e não se uma tentação vier. Paulo orienta, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero disse, você não pode impedir que uns pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer ninho nela. Então, se você entende que a tentação te rodeia e até mesmo que o inimigo já tenha feito da sua vida um ninho e tenha tentado cirandar com a sua vida, hoje é dia de você pedir perdão. Você não pode impedir que o diabo sugira um pensamento, mas você pode escolher não manter cativa esses pensamentos, não ir para uma prisão e não agir segundo eles. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física ou estímulo sexual e desejo sexual ilícito. Então, não usa o raciocínio, e essas coisas não são as mesmas coisas. No livro está dando esse exemplo. Deus fez cada um de nós para sermos seres sexuais. E isso é bom. A atração é um estímulo de uma reação natural e espontânea às belezas físicas. Mas o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada. Fazemos porque cedemos. Então, o desejo sexual ilícito é uma escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com o seu corpo. E você pode ser atraído por isso, ou mesmo estimulado, e escolher pecar pelo pecado chamado cobiça sexual. E muitas pessoas são atraídas a fazerem isso por inveja. Muitas pessoas, principalmente pessoas de Deus, sentem culpa quando os hormônios estão aflorados, que hormônios foram dados por Deus e quando eles funcionam dessa forma. Então, quando automaticamente nota uma mulher, ou vice-versa, a mulher nota o homem ou algo que atraia, presume que é um desejo ilícito.
e se sentem envergonhados por isso em sua mente e condenados, mas a atração não é um pecado. O pecado é você ceder a isso e não se reerguer desta queda. Na verdade, quanto mais próximo você ficar de Deus, mais Satanás vai forçar você a viver uma vida deturpada, inclusive em nome da própria palavra de Deus e usando a palavra de Deus para isso. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como um assassino de aluguel, ele fecha um contrato para acabar com sua vida. Você é inimigo dele e por isso ele conspira de uma forma muito assídua para tentar te derrotar. Às vezes, quando você ora, Satanás ele vai sugerir um pensamento mau ou bizarro, apenas para tentar te distrair ou te envergonhar. Não fique assustado ou envergonhado com isso, mas perceba que Satanás teme as suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de você ficar condenado com seus pensamentos, como pude pensar em coisas dessas, como pude fazer isso, trate isso como uma distração e volte imediatamente à sua relação e sua vida de comunhão com Deus. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que nos deixam mais vulneráveis às tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar imediatamente, enquanto outras não vão incomodar tanto. Existem situações especiais para suas fraquezas que você precisa identificá-las, porque Satanás certamente já conhece. Então ele sabe exatamente o que fazer para você cair e trabalha constantemente para colocar você nessas circunstâncias. Pedro adverte: estejam alertas. O diabo está pronto para atacar ou ao derredor, né? É o que a Bíblia diz. E o mais assíduo possível ele fará para atrair você, para satisfazer e pegar você cochilando. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, vigiai. Pergunte a si mesmo: quando sou mais tentado? Qual dia da semana sou mais tentado? Em que hora sou mais tentado? Por quem tenho sido mais tentado? Se é o momento de romper com essa relação. Onde sou mais tentado? No trabalho, em casa, com vizinhos, em um bar, em um aeroporto, em um hotel, fora da cidade. Gente, isso está escrito no livro, tá? Não estou inventando nada, pode ler o livro. Isso está na página 193. E aí ele diz assim: pergunte, quem está comigo nos momentos que eu sou mais tentado? Será que são verdadeiros amigos, colegas de trabalho? Ou são pessoas usadas pelo diabo para te afastar dos propósitos de Deus? Quando você está só, pergunte-se também: como normalmente me sinto quando sou mais tentado? Pode ser que quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Talvez seja justamente nessa hora que o inimigo vai usar pessoas para te abater e destruir com a sua vida de vez. Quando você está magoado, zangado, preocupado ou após um grande sucesso ou um momento elevado espiritualmente, você deve identificar seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar essas situações à medida do possível. A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos, preparando-nos para enfrentar a tentação. Paulo diz: não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. O planejamento sensato reduz a tentação. Às vezes nós estamos caminhando com pessoas que nos induzem ao erro. E essa indução é espírito de mentira e de engano. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar para onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta de emergência 24 horas por dia. Deus quer que você peça sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. Eu chamo isso de oração micro-ondas. É uma oração rápida e objetiva. Socorro, Deus. Quando bate a tentação, quando você não tem tempo para uma conversa longa, simplesmente chame por Ele. Davi, Daniel, Pedro, Paulo, milhões de outros já fizeram isso.
essas orações instantâneas no dia da aflição. A Bíblia garante que o nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. A Bíblia diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentações, porém sem pecado. Se Deus está esperando para nos ajudar e a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados, queremos ceder às tentações, não é? Fazer a vontade da carne. Embora saibamos que é errado, nesses momentos pensamos saber mais do que Deus aquilo que é melhor para nós. Em outros momentos ficamos envergonhados de pedir auxílio a Deus, porque vimos que nós estamos cedendo à tentação por várias vezes, mas Deus jamais se irrita, Ele jamais se aborrece e Ele não vai se envergonhar de você. Deus não perde a paciência enquanto nós continuamos voltando para Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e achegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. O amor de Deus não se esgota e sua paciência dura para sempre. Se você tiver que clamar por ajuda de Deus 1000 vezes por dia a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele estará ávido para dar misericórdia e graça. Então venha corajosamente na presença de Deus, peça força nas coisas certas e depois espere que Ele supra. As tentações nos mantêm dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando os ventos sopram contra uma árvore. Todas as vezes que você enfrentar uma tentação, você vai se transformar, se tornar mais semelhante a Jesus. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não vai ser a morte, não é fatal. Em vez disso, em vez de você desistir, busque a Deus, confie nele, clame pela sua justificação e Ele ajudará você e ainda irá recompensar você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes ao serem tentadas. Depois da prova da sua fé, Deus recompensará com vida eterna para sempre. E hoje é o 26º dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Um versículo para memorizar: Deus abençoa os que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Uma pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver derrotando a tentação mais frequente em mim? Essa mensagem não poderia ter vindo no dia mais oportuno na minha vida do que hoje. Eu realmente quero agradecer a Deus por essa mensagem e quero orar por você. Da mesma forma que vou estar orando por mim, eu quero clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Tua Palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor nos conhece e sabe como funciona a nossa mente mais do que qualquer psicólogo, Senhor. Nós precisamos crescer em meio a essas tentações, como aprendemos hoje nessa palavra. Nos dê a oportunidade, em meio a tudo que nós passamos de ruim, de fazermos o bem, de continuar amando aqueles que nos tentaram, aqueles que nos odeiam, aqueles que se opõem à Tua palavra. Ó Pai, que venhamos a desabrochar a alegria, a paz interior, que venhamos, ó Pai, em Teu nome, a ser tomados completamente do caráter de Cristo. Repreende todo o caos e toda a confusão. Estabelece sobre a nossa vida não somente a paz interior, mas por meio da Tua justificação, estabelece a nossa paz contigo, que é a principal, Pai. Nós pedimos a Ti em Teu nome que nos ajude a enfrentar todas as dificuldades. Segura nas nossas mãos, Senhor, que nós venhamos a ser honestos, fiéis, em Teu nome, venhamos a ter em Ti a capacidade de resistir a qualquer mal. Senhor, que o Senhor nos ensine a discernir e que nós venhamos a estar sóbrios e vigilantes, familiarizados com todo esse esquema maligno, Senhor, que o Senhor venha destruir, que o Senhor venha destruir qualquer desejo maligno dentro de nós, qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer sentimento errado. Pai, toma a nossa mente
cativa em obediência ao teu senhorio, porque nós queremos te agradar, nós queremos te agradar, que nós venhamos a superar, que nós venhamos a nos recusar a ser intimidados, amedrontados, ou mesmo, Pai, ficar esmurecidos, envergonhados ou abatidos com tudo isso, que nós venhamos a receber o teu perdão, reconhecendo, sem se justificar os nossos erros, ó Deus, apenas admitindo diante de ti. Que o Senhor venha nos restaurar por inteiro e por completo. Nós pedimos a tua graça sobre nós e sobre aqueles, Pai, que também não sabem o que fazem ou não entenderam aquilo que fizeram, ao serem canais para que tudo isso acontecesse, que nós venhamos, ó Deus, a assumir responsabilidades ao invés de culpar qualquer que seja as pessoas, mas nós venhamos a assumir o domínio e o controle da nossa vida. Nós pedimos a ajuda dos céus, ajuda 24 horas que o Senhor tem disponível para aqueles que pedem um socorro. Eu estou pedindo socorro a Ti, em nome de todos que estão ouvindo este áudio, Senhor, e em meu próprio nome, pela minha casa e pela minha família, a fim de que eu não me canse e que eu não venha a ser derrotada pelo inimigo. Não somente não me canse, mas que o Senhor renove a minha força diante de todas as guerras que têm se instalado na minha vida e na vida de todos aqueles que verdadeiramente desejam te seguir, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Ainda que nós venhamos a estar cercados, o Senhor ainda levanta pessoas que nos amam de verdade e que são fiéis ao Senhor e à sua palavra. Nós clamamos para que essas pessoas, elas se revelem e para que o Senhor destrua tudo que for de ordem maligna no nosso caminho, na nossa frente. Renova a nossa força. Renova a nossa força. Nós pedimos a Ti humildemente, Senhor. Nos guarda e nos esconde, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e te dê vitória, em nome de Jesus.